Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, é com uma alegria que eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês hoje sobre esse tempo da pandemia, esse tempo que estamos vivendo, e eu gostaria de comparar este tempo que estamos passando como um verdadeiro deserto, um lugar de experiência, um lugar de provação, um lugar de dificuldades, e onde nós também fazemos o nosso aprendizado. Estamos num deserto e várias pessoas da Bíblia, nós temos que ter consciência disso, várias pessoas da Bíblia passaram tempo no deserto, onde enfrentaram tribulações, enfrentaram dificuldades, desafios e aprenderam lições importantes de Deus. Esse é o sentido do deserto, o lugar da aprovação, do encontro com Deus, mas sobretudo o lugar onde nós vamos aprender e vamos nos refazer e vamos nos redescobrir, construir uma nova história a partir da experiência de Deus. Algumas épocas da nossa vida são como um deserto. Este tempo que nós estamos vivendo de pandemia é como um deserto, um lugar seco, quente, sem muita vida, difícil de suportar, muito confinamento, muitas tribulações, muitas privações, na verdade, estamos enfrentando. Enfrentamos dificuldades e temos pouco alívio. No entanto, podemos aprender lições valiosas, lições importantes para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa família, para a nossa vida daqui para frente. Não queremos ser os mesmos depois desta pandemia. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é a depender de Deus. Sabia, queridos? Aprender a depender de Deus. Sim, no deserto não há comida, no deserto não há água, não tem sombra nem abrigo. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Isso é interessante para nós, porque às vezes nós queremos caminhar por nós mesmos, achamos que somos nossos tais, e é preciso aprender a depender, a buscar a ajuda do Senhor. Nosso Deus providenciou o maná, providenciou a água onde não havia nada. Deus cuidou do seu povo. Ora, se Deus cuidou do seu povo no passado, Deus continua Deus, amando e cuidando do seu povo ainda hoje. A nossa vida depende de Deus. Muitas vezes nos esquecemos de Deus, pomos nossa confiança nas coisas, como o dinheiro, a inteligência, o status, a carreira, a felicidade. Isso para nós parece ser tudo. Até debochamos das coisas de Deus, achamos que quem busca a Deus é tolo, é fraco. E nós temos que nos refazer essa mentalidade, nos desfazer e pedir a Deus perdão dessa fraqueza. No deserto, as coisas em que confiam, elas falham. Naquilo que nós colocamos a nossa confiança, que não seja Deus, elas vão nos decepcionar. E quanto mais dependemos de Deus, mais forte nós somos, mais forte nos tornamos. Quanto mais nós dependemos de Deus, meu povo, mais nos tornamos um povo forte. Por isso, é preciso aprender a conhecer a Deus, depender de Deus, deixar-se conduzir por Ele. Segunda coisa importante nesse deserto que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, descobrir aquilo que é essencial. Precisamos descobrir aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante para a nossa caminhada e para a nossa vida. Veja a figura de João Batista. Vivia e pregava no deserto. Sua vida era muito simples, sem muitas coisas, mas ele não precisava dessas coisas. Mateus 3, de 3 a 5, a gente pode perceber esta vida de Mateus. Olha, esta vida de João Batista que Mateus apresenta. Sua missão era mais importante. João Batista sabia que
O essencial na vida era ter comunhão com Deus, estar em comunhão com Deus. E também nós precisamos aprender isso hoje. O importante para a nossa vida é estar em comunhão com Deus. No deserto podemos perder muitas comodidades na vida. E nesse tempo de pandemia nós perdemos muitas comodidades, muitas coisas boas, ambientes, curtições, brincadeiras, muitas coisas que nos davam satisfação. E a gente precisa aprender a caminhar sem estas coisas também. As coisas que nos davam conforto, prazer, falham. E temos que aprender a viver com menos, a viver com coisas simples, vivendo com muito ou pouco. O que importa é seguir aquilo que é essencial. E o essencial para nós é seguir Jesus, nós cristãos. O essencial para nós é seguir Jesus. Para nós que somos catequistas, você catequista, introdutor, pai de família, mãe de família, povo cristão, de algum grupo, de algum apostolado, de algum movimento de igreja, de algum serviço, nós temos que aprender a caminhar com Deus, com Jesus, e somente Deus dá o sentido para a nossa vida, para o nosso sustento. Somente Deus nos basta, tudo mais passa, só Deus permanece, que é o mais importante. Terceira coisa que nós precisamos neste deserto aprender, neste tempo de pandemia, nós temos que aprender. Vencer a tentação. Existem muitas tentações, existem muitas provações na vida. Jesus enfrentou provações, depois que saiu do batismo do Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito até o deserto. E no deserto ele foi tentado, no deserto ele foi provado e se tornou vencedor de todas as provações. Então, isso para nós é importante. Vencer a tentação. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou, usando a palavra de Deus para vencer o diabo. Está aqui o modelo. Nós devemos usar a palavra de Deus, confiar e nos alimentar na palavra, como fez Jeremias, perseguido, abandonado pelos amigos. Jeremias encontrou na palavra de Deus a sua força necessária para vencer os seus conflitos, as perseguições, o abandono e a solidão. Encontrou na palavra, e foi também na palavra que Jesus encontrou o alimento. Diz, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não pecou, usando a palavra de Deus para vencer o diabo. Depois da tentação, Jesus teve um ministério cheio de poder e realizou maravilhas na vida da gente, na vida do seu povo. Então, é importante vencer as provações, as tentações. Padre, mas é muito difícil conviver em casa. É difícil sim, principalmente todo mundo dentro de casa, o tempo todo ocioso, pode ser mais difícil. Principalmente pai e mãe que é acostumado a mandar os filhos para o colégio, para a creche, e passar o dia trabalhando ou livre dos filhos, ou chega só um turno em casa, e agora tem que passar o tempo todo. Aí tem que ver quais os monstrinhos que construíram, que formaram, cada um tem que ver os filhos que tem, ver o que é que o professor passa, o que é que aquele que está na creche enfrenta para cuidar do teu filho e do filho dos outros. Olha, se você, mãe, acha difícil, imagine o professor, imagine o cuidador da creche. Então, imagine outras pessoas que não têm autoridade nenhuma sobre o teu filho. É você, pai e mãe, que são os educadores de seus filhos. Por isso, é preciso vencer toda a tentação, todas as dificuldades, seja na vida do catequista, seja na vida do sacerdote, seja na vida do agente de pastoral. Todas as dificuldades precisam ser vencidas com a confiança em Deus, saber que não está sozinho, Deus caminha e a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos sustenta e nos dá força. Quarto ensinamento que nós precisamos aprender neste tempo de pandemia, neste tempo de deserto: resolver nossos problemas. Que maravilha!
Temos que aprender a resolver os nossos problemas, porque nós queremos que Deus resolva tudo para nós. Eu entrego nas mãos de Deus. Tudo bem confiar em Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Não pode ficar de braços cruzados, esperando. Os discípulos, quando Jesus subiu, ficaram olhando para o alto. Por que estáis a olhar para o alto? Esse Jesus que vocês viram subir, voltará do mesmo jeito, do mesmo modo. Veja, então, é esta experiência que nós temos que descobrir, resolver os nossos problemas. Vejam, quando Elias foi para o deserto, ele não estava bem, estava com dificuldades e conflitos. Ele tinha realizado muitos milagres, milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Mas em vez de ver um grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte, Elias foi perseguido. E no deserto, Elias pediu para morrer, pediu a morte para si. Elias achou que a cruz era pesada demais, achou que não dava para conduzir, então pediu a morte, achou que a sua missão era difícil demais, pediu a morte para si. Então, às vezes acontece também conosco, diante das dificuldades da vida, nós chegamos a querer fugir, abandonar a família, abandonar a missão, abandonar aquilo que assumimos diante de Deus, diante da comunidade, diante do altar do Senhor, no casamento, no matrimônio. Às vezes alguém abandona, pensei que ia ser uma coisa e outra. Pensou que ia ser só alegria, só amor, e se esqueceu que a experiência de seguimento e de vivência do amor e da aliança com Deus também tem momentos de provação, momentos de dificuldades. Quando Elias, portanto, no deserto, ele pediu para morrer, mas Deus o levou a um monte, falou com ele e restaurou Elias. Olha, é isso que Deus faz. Deus nos resgata, Deus nos devolve a dignidade, Deus nos devolve a vontade de viver. Por isso, coragem, não tenhais medo, não fiqueis encurvados, não fiqueis tristes. Padre, mas eu perdi pessoas queridas. Tudo bem, é normal, mas a vida segue, a vida não termina, a sua missão não acabou aí, a vida segue. Então, eu queria morrer porque meu irmão morreu, eu que sou doente, eu deveria morrer. Deus sabe, não tente ao Senhor. Se Deus chamou ele, é porque era a hora dele. Quando chegar a sua hora, Deus vai te chamar, vai chamar você. Então, é preciso estar atento. Então, Elias, quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto para continuar a sua missão como profeta. Então, veja, o deserto para o profeta foi um momento, uma ocasião de restauração. Elias foi restaurado, ele foi acabrunhado, desejando morrer, e no lá teve um encontro com Deus. Deus restaura e recupera Elias. E por que Deus faz isso? Porque Deus tem uma missão. A missão de Elias não tinha terminado. Então Deus restaura, Deus encoraja, Deus dá de novo ânimo para que o profeta possa ir em nome de Deus e proclamar as maravilhas. Meu povo querido, por vezes circunstâncias difíceis também nos empurram para um deserto, às vezes um deserto emocional, um deserto espiritual. Quanta gente hoje está enfrentando problemas emocionais? Quanta gente tem aumentado a fila nos consultórios de psiquiatria, de psicologia? Muita gente que está surtando, gente que está depressivo, gente que está ansioso, gente que não aguenta mais, gente que chora o tempo todo. É um deserto emocional, porque tem gente que não resiste ficar distante dos seus filhos, distante dos seus netos, da sua família. Tem gente que gosta de estar sempre no momento de abraço, de festa, e a vida não é só festa. Tem momentos que nós precisamos estar sozinhos,
tem momento que nós precisamos nos recolher, tem momento que nós precisamos perceber como Deus age na nossa vida e na nossa história. Está entendendo, meus caros? Disso que eu estou falando? A vida tem provações, a vida tem dificuldades. Nos sentimos acabados, sem muita força para nada e só queremos fugir da situação. Queremos morrer. Eu queria que Deus me tirasse, não aguento mais essa situação. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. Deus permite que fiquemos afastados para que possamos perceber que existe uma família que nós temos que ter atenção, que nós precisamos aprender a rezar sozinhos, rezar da nossa casa. Estamos acostumados a rezar na igreja, o padre rezar, e eu estou lá na missa presencial, muitas vezes não acompanho nada, não me concentro, não desligo nem o telefone, fico no telefone, às vezes saio da missa para ir atender telefone, fico na igreja mascando chiclete, outras coisas, não me concentro, não faço a experiência de ir ao encontro do Senhor, de fazer a experiência do Deus vivo. Vou como se fosse só por folia, sem ter o preparo de sair para ir para a casa do Senhor, que é alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então nós precisamos ter esta consciência. Então nós nos sentimos abandonados, acabados, sem muita força, para nada, e só queremos fugir da situação. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar, para nos resgatar, para fazer de nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. O sofrimento no deserto é o lugar onde podemos nos encontrar com Deus e com nós mesmos. Perceber que muitas vezes nós temos que dobrar o joelho no chão, erguer nossas mãos para o alto e confiar em Deus diante da situação. Então, é o lugar onde podemos nos encontrar com Deus e ouvir melhor a sua voz no nosso coração. Deus que nos consola, Deus que nos fala ao coração. Porque quando estamos no bem bom, correndo de um canto para o outro, ninguém tem tempo para Deus, ninguém se lembra de Deus. E agora não. Agora a gente para, a gente pede para passar logo esse tempo. Não aguento mais, Senhor. Então é hora de se erguer, dobrar o joelho no chão e pedir a graça de Deus. E Ele nos ajuda, Ele nos conforta dos nossos problemas e nos ajuda a consertar o que está errado em nossa vida. Nos ajuda a endireitar aquilo que está desmantelado. É verdade também que tem muita gente que está se desmantelando agora. Por quê? Porque não sabe conviver. Estava acostumado a passar o dia todo fora trabalhando, em que chegava em casa só à noite, a convivência era mínima. Agora está tendo que ficar o tempo todo em casa, então está tendo mais conflito em muita gente, muitas separações, BOs e tudo mais. Então é preciso saber viver esse tempo com o olhar de Deus, deixando que Deus te toque, que Deus te ilumine, para não se distanciar do projeto que você fez para a sua vida. Então Deus nos ajuda a consertar o que está errado em nossa vida, em nossa caminhada. Um quinto aprendizado desse tempo de deserto, desse tempo de pandemia, que é algo muito próprio nosso, nós cristãos, é ter esperança. Nós somos um povo de esperança. Nós não somos um povo desesperado, um povo sem fé. Claro que não. Nós somos um povo de Deus, povo de fé, povo de esperança. Vejam, nos 40 anos que o povo de Israel viajou no deserto, houve um homem que não perdeu sua esperança em nenhum momento em Deus. Esse homem chama-se Josué. Ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo, diante de todo o percurso, se manteve fiel a Deus. Ele se conservou fiel, ele se manteve fiel durante a caminhada, não desistiu de Deus, não desistiu do povo, não desistiu da vida. Veja, então ele liderou o povo
na conquista da terra prometida. Na entrada da terra prometida, Josué estava lá com o seu povo, Josué estava lá com a sua gente. Por isso, ele não se distanciou, ele não se desviou do caminho de Deus. Ele estava sempre presente, fiel a Deus em todas as ocasiões, em todos os momentos. Meus filhos e filhas, a verdadeira esperança não morre no deserto, sabia? A verdadeira esperança não morre no deserto, não morre quando no sofrimento, nas provações, nas dificuldades. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele fez no passado. Está aqui, um bom método para alimentar a tua esperança. Foi sempre assim que o povo de Deus, o povo de Israel fez. Para alimentar a esperança, o povo recordava os feitos de Javé. O povo de Deus ficou celebrando o êxodo, sempre celebrando a chegada da terra prometida. O povo de Israel recordava a saída do Egito. Por quê? Essa recordação renovava neles a esperança, renovava neles a fé. Então, quando alguém quer ter esperança, renova os feitos de Deus, renova a sua confiança, observando aquilo que Deus fez, como Deus agiu, como Deus atuou ao longo da história e sobretudo em Jesus Cristo, como Deus agiu em Jesus, na cruz de Jesus, como Deus agiu. E esta cruz que nos salvou e que nos abençoou e que nos garantiu vida nova. Então, a verdadeira esperança, ela não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz, porque se Deus fez no passado, é lógico que Deus fará no futuro e no presente. Então, Deus age na vida da gente ainda hoje. Ele já fez no passado. Então, se Deus sempre foi fiel ao povo de Israel, Deus será fiel também a nós. Ele vai continuar nos ajudando, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de provações, perdendo pessoas queridas, pessoas que nós amamos, que nós sentimos saudade, que nós ficamos pensando por quê? Mas que na verdade não deveríamos pegar por quê, mas para quê? Porque nós nunca vamos ter respostas, né? Mas para que nós encontramos respostas, sim. Então, Deus vai continuar nos ajudando, mesmo em tempos de dificuldades e de provações. Deus vai nos ajudar a sair do deserto, a sair da pandemia, a sair das dificuldades, das provações. Ele vai nos ajudar. Ele não vai fazer por nós, Ele vai nos ajudar. Nós temos que aprender, nos cuidar, aprender, nos prevenir, ter o zelo pela nossa vida, porque se de repente eu sei que o contágio da Covid acontece pelo contato com as pessoas e de repente vai todo mundo para o shopping de uma vez, quer dizer, é um desespero medonho, isso gera um risco enorme do vírus se multiplicar. Isso pode atrapalhar e prolongar a nossa quarentena. Então, convém se cuidar, ter o cuidado com os outros para que possamos, de fato, abreviar esse tempo de pandemia. Então, quando tivermos saído do deserto, a nossa esperança em Deus será muito mais firme. Então, sairemos muito mais fortes, muito mais firmes do que quando entramos. Poderemos nos abraçar, poderemos sair, passear, jantar numa churrascaria que a gente gosta, ir ao shopping, muitas outras coisas boas que costumamos fazer, mas sempre lembrando para não repetir as mesmas mazelas de outrora. Precisamos, portanto, ter um cuidado para buscar e discernir aquilo que é de Deus. Temos que ter o discernimento para não ser pessoas exageradas e sem estragar o que foi assimilado na experiência vivida ao longo do deserto. Porque o deserto foi um aprendizado para nós, então a gente não pode agora, porque terminou ou porque o governo liberou, corre todo mundo desesperado
e abandona aquilo que tem que ser o cuidado de cada dia. Então, meus filhos e filhas, eu queria com estas palavras ajudar muitas pessoas. Padre, telefone para fulano, está tão triste, está tão depressivo, está tão para baixo. E eu queria dizer para você que você não está sozinha, não está sozinho. Às vezes são catequistas que estavam sempre acostumados a estar fazendo as coisas, fazendo. E aqui está o grande perigo, meu povo. Olha, o ativismo, essa quarentena para nós é importante porque nos ajuda a parar. Nós estamos acostumados a estar fazendo, correndo, sem rezar, sem uma mística, sem mergulhar no mistério de Deus com mais calma, com mais profundidade. E é exatamente isso agora que nós temos que fazer. Por isso é que algumas pessoas às vezes se desesperam, ficam amarguradas. Será que Deus esqueceu de mim, me abandonou? É lógico que Deus não abandonou ninguém, nem vai te abandonar. Mas você precisa refazer a sua vida. Você precisa saber que você é fruto daquilo que das suas escolhas, daquilo que você faz, do investimento que você faz. Se você não faz investimento nenhum na sua vida, no campo espiritual ou em outras realidades, você vai ser aquilo que você investiu. Nada, não investiu nada, você vai colher o nada. Então vai ficar no vazio. Esse vazio é um perigo. Um catequista ou um agente ou um sacerdote, qualquer pessoa que não se alimenta de Deus, que não tem uma mística, uma espiritualidade a partir da palavra de Deus e da Eucaristia, então ele fica no vazio, fazendo coisas e às vezes perde o sentido daquilo que está fazendo. Mas quando alguém está envolvido na graça de Deus, bebendo na fonte da palavra e olhando para o céu e agradecendo a Deus e pedindo a iluminação, então ele vai dando passo, ele suporta tudo, ele sabe que não está sozinho. Deus não vai fazer as suas coisas, mas Deus vai te fortalecer. Deus vai te mostrar meios para que você faça, para que você vença, para que você seja uma pessoa de Deus, uma pessoa que sabe conquistar a vida e conquistar o mundo. Então gostaria muito de te abraçar hoje e desejar uma paz necessária para você, para a sua família, para seus vizinhos, seus catequizandos, todos aqueles que precisam de uma palavra amiga e de um abraço. Como pastor, como sacerdote, gostaria muito hoje de te abraçar você, desejar toda a força, dizer que você não está sozinho, está conosco, estamos contigo, estamos rezando por você, estamos pedindo a Deus que te abençoe, que te proteja, que defenda, conserve a tua fé e que nada te abale, nada te distancie de Deus, nem a morte, nem a dor. Deus é vencedor de tudo. Olhando para Jesus, para a cruz de Jesus, entenderemos o sacrifício dele por nós. Amém? Então, amados, agradeço muitíssimo a todos vós por esta oportunidade de estar falando para vós todos, filhos e filhas amados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, fique com Deus, fique na paz do Senhor. Grande abraço.